Quando a gente fala em termodinâmica, a gente se preocupa na química em estudar o comportamento das reações em função das variações de temperatura. Existem algumas reações que liberam calor, que nós chamamos de reações exotérmicas. Existem algumas reações que necessitam absorção de calor para acontecer, que são as reações endotérmicas. Obviamente, o estado gasoso vai ser o estado físico que vai propiciar que aconteçam essas reações. Falamos para você ontem de um item denominado entropia. Eu falei para vocês que entropia significa a relação direta com a desorganização do sistema. Quanto mais aquecido um sistema, maior a quantidade de movimento das partículas, consequentemente, maior a entropia. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar da entropia e vai falar da entalpia. A gente não pode confundir. Coloquei aqui para que a gente pudesse resolver exercícios, uma relembrada, para não ficar dúvida do que a gente vai trabalhar. O que significa a letra Q? Quando eu falo letra Q, eu estou me referindo a calor. Quando a quantidade de calor for maior do que zero, significa o quê? Que o sistema absorve calor. Então, toda vez que o nosso amiguinho calor for positivo, é porque o sistema absorve calor. Quando eu encontrar Q negativo, significa que o sistema libera calor. Essa primeira situação aqui é uma reação endotérmica, enquanto que essa segunda é uma situação exotérmica. A letra W para nós vai indicar trabalho. A letra W vai indicar trabalho. Normalmente a gente usa esse símbolo aqui. Porém, o símbolo W, a letra W também coincide com isso. O que significa um trabalho positivo? O sistema, por ele estar numa situação, estado físico gasoso, ou ele vai ter compressão ou ele vai ter expansão. Ou ele comprime, ou seja, você diminui o volume dele, você aumenta o volume dele. Quando você tiver um trabalho positivo, significa que o sistema teve compressão. Quando o seu trabalho for negativo, você vai dizer que houve expansão. O que é ΔH, Vanks? ΔH, delta é variação de entalpia, ou seja, da energia dos participantes desta reação. Se o ΔH for positivo, você vai dizer que o sistema é endotérmico. Se o ΔH for negativo, você vai afirmar, sem medo de errar, que o sistema é exotérmico. E para efeito de cálculos, nós vamos usar duas relações. Primeira, princípio da termodinâmica que diz o seguinte, ΔU, o que é ΔU, Vanks? Variação de energia interna. Variação de energia interna é igual à soma do calor, quantidade de calor que você absorve ou libera, mais o trabalho, na forma de expansão ou de compressão. E aqui, a segunda relação matemática é a relação do trabalho. O trabalho é pressão vezes variação de volume. Essas informações elas irão ser rotineiramente utilizadas. Do lado direito, antes de começarmos a resolver os exercícios, eu coloquei dois gráficos, mas os gráficos não estão construídos. O que eu quero que você entenda? Como é que se faz o gráfico de uma reação endotérmica e de uma reação exotérmica? Esse item da horizontal é a reação propriamente dita. Então, aqui é a reação, é o que está acontecendo com o passar do tempo, tá? E aqui eu vou colocar o H de entalpia. Esse H aqui é a entalpia, energia. O que é uma reação endotérmica? Você ganhou calor. Então, você sai dos produtos, sobe determinado patamar e se mantém. Olha aqui. Isso aqui é a entalpia dos produtos. E aqui, a entalpia dos reagentes. O que você está observando? E você aumentou a energia. Ó, houve um aumento de entalpia. A reação exotérmica. Essa reação exotérmica, o nome já diz. O que é exo? Fora. Reação endotérmica, eu ganho calor. E a reação exotérmica, eu perco. Olha o que vai acontecer. Como é que vai ser o gráfico? O gráfico será assim. Deixa eu arrumar aqui que ficou um traço. Esse aqui tem que ser uma retinha. Um patamar horizontal, tá? Assim. Esses dois patamares indicam a entalpia dos produtos e dos reagentes. O que é HP? Vou colocar aqui, eu vou apagar isso aqui e vou fazer de novo. Eu coloquei a letra errada, tá? A gente começa com o produto e termina com o reagente.
Essa aqui é a entalpia dos produtos e essa daqui é dos reagentes. Perdoe o meu equívoco. Obrigado por sua compreensão. Aqui eu saí da onde? Dos reagentes. Cheguei aonde? Nos produtos. O que houve aqui? Você diminui, houve uma diminuição de quem? Da energia. Então, quando eu aumento o patamar de energia, eu vou de um patamar inferior para um superior, ação endotérmica. Quando eu saio de um patamar superior para um inferior, ação exotérmica. Antes, e esses pontos mais altos aqui? Ponto de maior energia de um gráfico de uma reação endotérmica ou exotérmica chama-se complexo ativado. Complexo ativado é o ponto de maior concentração de energia numa reação, quer seja endotérmica, quer seja exotérmica. Diante desta explicação inicial, de a gente lembrar disso, vamos para os exercícios da sua página de número 12. Ontem eu apresentei para vocês, na parte teórica das nossas afirmações, os sistemas com relação aos conceitos. Sistema, fronteira, forma permeável, impermeável, diatérmica, adiabática, etc. Eu coloquei aqui na questão de número 1 figuras que retratam lá a sua apostila. Na figura 1 a gente tem uma célula, na figura 2 a gente tem uma garrafa térmica, e na figura 3 a gente tem um recipiente com álcool. Aí ele diz assim, associe as figuras a seguir como fronteiras adiabáticas, diatérmicas e permeáveis. Vamos pensar aqui. Vamos lembrar o que é uma fronteira adiabática? Fronteira adiabática é aquela que permite o quê? Vamos lembrar. Fronteira adiabática que permite passagem de calor e de matéria. Adiabática, nós vamos ter o quê? Passagem de calor e passagem, evitar passagem de calor e evitar passagem de matéria. Neste caso aqui, a adiabática seria quem para nós? Quem é que evita a passagem de calor? Quem é que evita a passagem de matéria nessa situação aqui? Seria a garrafa térmica. Lembra que eu falei para vocês que nós não iríamos ter o rigor muito grande, porque senão a gente não ia ter exemplos para dar? A garrafa térmica a gente coloca como exemplo de fronteira adiabática, mas a gente sabe que na prática, se eu deixar café dentro dessa garrafa de manhã cedo, e não mexer nessa garrafa por volta de meio-dia, quando eu for verificar a temperatura, já não é mais a mesma. Você tem passagem de calor para o meio. Porém, a gente considera a garrafa térmica como sendo uma fronteira adiabática, então o item 2 aqui já mataria. O item 2 já serve para nós como adiabática. A segunda situação, qual foi a gente estudou? Vamos lembrar. A diabática já foi, vamos falar agora da diatérmica. Bom, o que é que seria para nós a diatérmica? A diatérmica é aquela que permite passagem de calor, mas não permite passagem de matéria. A diatérmica você tem passagem de calor, mas você evita passagem de matéria. Eu dei como exemplo ontem o frasco de perfume. Muda a temperatura do líquido interno, mas você, com ele fechado, não vai perder a matéria em relação ao estado físico considerado. Quem seria aqui para nós a diatérmica? A diatérmica para nós seria esse frasco com álcool gel aqui. E a última classificação que nós falamos foi a classificação das fronteiras permeáveis. Qual é a classificação da fronteira permeável? A fronteira permeável, ela permite passagem de calor, e ela permite também passagem de matéria. Dei como exemplo ontem a pele humana. Permite a passagem de calor, permite a passagem de matéria na forma de suor. Aqui quem seria a permeável para nós? A permeável para nós seria a número 1. Então, nessa questão de número 1, qual seria a nossa resposta? Procure o 1 permeável, procure o 2 adiabática, procure o 3 diatérmica. Seria a letra C, na questão de número 1.
A questão de número 2, ele diz assim, um becker de vidro, a questão de número 2 diz, um becker de vidro com meio litro de capacidade em condições normais de temperatura e pressão. O que é condição normal de temperatura e pressão, Vox? Condição normal de temperatura e pressão seria 25 graus Celsius de temperatura e 1 atm de pressão, nível do mar. Contendo 300 ml de água, na condição líquida, 300 ml de água, 100 gramas de gelo. Também eu poderia colocar 100 ml de gelo em cubos. Durante o processo de fusão do gelo, o que é fusão? Passar do sólido para o líquido. Me diga uma coisa, para você passar do sólido para o líquido, você precisa perder calor ou ganhar? Você precisa ganhar calor, você precisa ganhar energia. Quando eu vou do líquido para o sólido, por exemplo, formação de um iceberg, eu perco calor. Quando eu vou do sólido para o líquido, eu tenho que ganhar energia. Aí ele diz assim, durante o processo de fusão do gelo, as condições acima, 273 Kelvin e 1 atm, devem ocorrer. O que é 273 Kelvin, Isso aqui é 0 graus Celsius. Tá? O que ele quer que a gente responda? Letra A, aumento de entropia e diminuição de entalpia. Vamos lembrar, entropia e entalpia, palavras parecidas e que você precisa diferenciá-las. Entalpia é a energia dos participantes, dos reagentes, dos produtos. Entropia tem a ver com o quê? Entropia é estado de desorganização. Quando eu estou no estado sólido e vou para o líquido, você tem menos movimento das estruturas ou mais? Amigos, quando você vai do sólido para o líquido, as partículas se movimentam mais. Quando eu vou para o líquido, do líquido para o gasoso, mais ainda. Ah, entendi. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ganhar energia? Vou. Vai aumentar a entalpia? Vai. Aumentar a entalpia, porque a entalpia tem a ver com energia. E com relação ao estado de desordem? Entropia é desordem. Desordem tem a ver com o quê? Estado de agitação. Você começa a movimentar mais as moléculas. Aumenta do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso aumenta mais ainda. Conclusão. Eu vou aumentar a entalpia porque eu tenho que aquecer. Eu vou ter que aumentar, vou ter que aquecer para poder se tornar líquido. Eu vou aumentar a entropia porque no estado líquido eu tenho mais movimento, eu tenho mais desordem do que no estado sólido. Conclusão? Nessa situação apresentada na questão do número 2, você aumenta a entropia, você aumenta a entalpia. Você responde a questão com a letra E. A questão de número 3, ele traz para nós a equação 2Cl2O, 2Cl2O, sofrendo uma quebra na estrutura, formando 2Cl mais O2, e lá na frente coloca o ΔH igual a menos 18,20 calorias. Bom, vamos entender uma coisa. Se tivesse o O2 junto com o primeiro elemento, isso aqui seria uma reação de combustão. Toda vez que tu tiver alguém mais O2 originando não sei quem, já sabe o que é isso, combustão. Não é o caso daqui. Então, qual seria a sacada nesse exercício? Olha para cá, Mariazinha, olha para cá. Ó. Foi que eu acabei de lembrar para você. O ΔH pode ser positivo ou negativo. Vamos lembrar o que significa? ΔH positivo significa que a sua reação ela é endotérmica. Significa que você ganha calor. ΔH negativo, você tem uma reação exotérmica. Significa que você libera calor. Qual é o nosso caso aqui? O nosso caso é o segundo. Então, nesta reação, eu tenho uma ΔH negativa, eu posso afirmar que essa reação ela é uma reação exotérmica que libera calor. Essas reações de liberação de calor acontecem com a grandeza pressão constante. Pressão constante. Então, eu vou marcar o que letra aqui? Letra E. A liberação de calor a pressão constante. Antes, por que não é a letra D, a liberação de calor a volume constante? Amigos, quando eu tenho a variação de temperatura, o que vai acontecer aqui? O volume vai modificar. Quando eu aqueço, o volume aumenta, quando eu resfrio, o volume diminui. Questão de número 4, ele traz para nós um texto que fala sobre recarga de celular. Tá? É um texto que fala sobre recarga de celulares.
Durante uma recarga de bateria de celular, há um fornecimento de 100 kJ. Então, vamos colocar bem aqui a quantidade de calor. 100 kJ. Energia na forma de trabalho elétrico. Tá. O que ele traz mais para nós aqui? E perda de 10 kJ como calor. Desculpe. Trabalho é 100. Calor 10. Ele pergunta qual vai ser a variação de energia. Bom, meus amigos, o que a gente vai fazer aqui? A variação de energia, ela vai ser a diferença entre o que você recebeu e o que você liberou. Quanto que você forneceu para a bateria de celular? 100 kJ. Quanto você perdeu na forma de calor? 10 kJ. Então, quanto é que vai ser a variação? 100 menos 10, você vai ter uma variação de 90 kJ. Eu não sei se essa questão tinha alternativa, estou olhando aqui na sua apostila, ela não tinha. Então, a resposta vai ser somente a indicação de 90 kJ. Na questão de número 5, ele diz assim, para uma dada reação, sabe-se que a variação de entalpia é 20 kcal por mol. Sabe-se também que a variação de energia organizacional, que é o estado de entropia, é 80 calorias por mol. Ele quer saber o ΔG. Eu vou fazer um resuminho aqui, que a gente precisa saber. Isso aqui chama-se energia livre Gibbs. Energia livre Gibbs. O que é que a gente vai ter nessa estrutura? Nessa estrutura a gente vai ter a condição de analisar o estado de desorganização. Quanto mais quente, mais desorganizada a estrutura, porque as partículas assumem uma condição de grande energia cinética. A fórmula da variação de energia de Gibbs, o ΔG, é dado assim, ó. Esse ΔG a gente chama de variação, por causa do delta, energia livre. Vou colocar aqui o que é que significa cada um para você poder entender. ΔH já não é mais novidade para nós. ΔH é variação de entalpia. O produto tem entalpia, reagente tem entalpia. ΔH positivo é reação endotérmica, ΔH negativo é reação exotérmica. T é temperatura, isso aqui é temperatura. Vezes ΔS é energia organizacional. Energia organizacional. O que é isso, Vargas? A entropia. Quando você está aquecendo, o que é que acontece com esse valor do ΔS? Organizacional, não tem acento. Organizacional. O que é que acontece com isso aqui ao aquecer? Ao aquecer, esse moço aumenta. A entropia é estado de desordem. Entropia é desordem do sistema. Quanto mais quente, mais desorganizado. Então, o que ele colocou aqui para nós? Pediu para a gente calcular esta relação envolvendo a variação de energia, a variação de entalpia, a temperatura. A energia livre de Gibbs tem uma relação matemática, que é essa daqui que eu quero que você aprenda e não esqueça mais, que diz assim, ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Energia livre de Gibbs. Variação de energia livre é igual a variação de entalpia menos temperatura em Kelvin vezes a entropia ou a energia organizacional. Vamos ver aqui nesse exercício como é que ficaria. ΔG igual a quem? Quanto que temos aqui de ΔH? 20 quilocalorias. O que é 20 quilocalorias? 20 mil. Menos quem? Quanto é a temperatura? Temperatura 1000 Kelvin. Quente para dedéu. Vezes. Quanto foi a nossa variação de energia organizacional? Quanto ele nos deu? 80. ΔG vai ser igual a 20 mil menos 1000 vezes 80, 80 mil. Antes vai ficar negativo. Vai ficar negativo porque você teve o quê? Quando a gente tem positivo e negativo, você tem absorção ou liberação. Aqui vai ficar menos 60 mil. Menos 60 mil calorias. Isso aqui você pode encontrar alternativa assim, mas dificilmente você encontra assim. Normalmente você encontra assim, ó. Quilocalorias.
menos 60 quilocalorias. Esse exercício também, ele não traz para nós alternativas para serem realizadas os respectivos encaixes. Queria alertar o seguinte, essa temperatura tem que ser em Kelvin. Se você tiver recebido em Celsius, o que você faz? Kelvin e Celsius, existe uma relação. A relação entre eles é o quê? Kelvin é graus Celsius somado com 273. Lá da física, quando a gente faz o estudo de escala termométrica. Se porventura for dado para você em Celsius, some 273.